Mas em nome de Jesus Cristo, nós declaramos as bênçãos na vida deles. Nós não desistimos de vocês, jovens. Nós não desistimos de vocês, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele também não tem desistido. Ele não tem se esquecido de você. Ele não tem se esquecido de você, jovens. Oh, Deus Santo, Deus maravilhoso. Colocamos também diante da Tua presença, Pai, o culto desta noite, aonde, ó Deus amado, pedimos as bênçãos do Senhor, para que o Senhor venha abençoar, ó Deus, uma vez mais, assim como o Senhor tem feito, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos as bênçãos, ó Deus. Abençoa, Pai, a cada um dos meus irmãos. Abençoa o pregador desta noite, o irmão Hildo, que estará tomando a plataforma neste momento para trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Querido Pai Celestial, nós pedimos ao Senhor, meu Deus, usa este vaso, toma este varão em Tuas mãos, Senhor. Ó Pai, por amor e misericórdia da Tua noiva, da Tua eleita, fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, maravilhoso Pai eterno, ó meu Deus, é no Teu santo nome, ó Pai, que estamos aqui, ó Pai. É no Teu santo nome que todas as palavras serão faladas, Senhor. Que não seja feita a minha vontade, mas a Tua, Senhor. Pai, o Teu povo precisa de ouvir do Senhor e não do homem. Pai, queremos também ouvir de Ti, ó Deus, porque eu também careço disso. Meu Pai, em nome de Jesus, o nome que é sobre todos os nomes, que o Senhor esteja, ó Pai, em nosso meio, mais uma vez, ó Pai, como o Senhor tem feito. Que o Senhor honre o Teu povo com Tua palavra, Senhor. Que o Senhor honre a cada um aqui, ó Pai, que possa receber do alto, ó Deus. Que possa trazer fortalecimento a este povo, ó Pai. Que possa trazer ânimo a cada vida, Senhor. Que possa trazer libertação aqui, ó Pai. Que possa trazer aos corações, ó Pai, não aquilo que às vezes queremos, mas que o Senhor queira. Que o Senhor fale em cada coração, ó Deus. Para que possamos estar mais firmes diante de Sua presença. Para que o povo possa estar Te honrando a cada dia. Ó meu Deus, esperamos em Ti, ó Pai, porque o Senhor é um Deus forte. O Senhor sabe como fazer as coisas. Meu Deus, aquilo que não parece, o Senhor faz parecer. Aquilo que é pequeno, o Senhor faz ser grande. E aquilo que é grande, o Senhor faz ser pequeno. Ó meu Deus, Pai, somente o Senhor dá entendimento aos homens, ó Deus. E que o Senhor traga entendimento ao Teu povo esta noite, ó Pai. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor, ó Pai. Ó maravilhoso Deus, em nome de Jesus, o nome que é sobre todos os nomes, nós oramos e Te agradecemos por tudo, ó Deus, por essa oportunidade de estar mais uma vez em Tua casa, ó Pai. Porque sabemos que é o melhor lugar que o homem possa estar nesse momento, nesse dia. Ó Deus forte, ó maravilhoso, ó Pai da eternidade, ó Criador do céu e da terra, nós queremos Te honrar nesse dia, ó Deus. Nós queremos bendizer o Teu nome. Foi apresentado vários louvores diante de Ti, ó Pai. Pai, que tudo seja completado de acordo com Sua vontade. E Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Que o Senhor esteja em nosso meio, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar o hino. Senhor Santo. A página 19 desse lado. Toda a igreja. Santo.
cego. Só Ele pode trazer cura no meio do povo dele. Mais ninguém. Se tiver outro nome na face da terra, eu não conheço. Porque somente esse nome tem poder. Essa é a realidade. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome. Que Deus abençoe cada irmão em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos ler a palavra. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo do 1 em diante. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Amém. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Glória a Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Pai, porque sabemos que essa palavra tem vida. Esta palavra é o Senhor, Pai, porque o Senhor é a verdade e a vida. Meu Deus, e sem Ti nós não podemos nada, Senhor. E nesse momento foi lida a Sua palavra, foi trazido o Senhor em nosso meio. A Sua palavra é o Senhor, ó Pai. Meu Deus, e nós cremos em Ti que o Senhor está aqui para falar conosco. Em nome de Jesus te agradecemos por todas as coisas. Amém? Pode se assentar, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que desde o princípio Deus sempre quis falar com o homem. Quando eu falo homem, estou falando se referindo aos irmãos e às irmãs. Deus sempre quis tratar o coração do homem. Desde o jardim do Éden, Deus falava com Adão. Deus falava ali com aqueles dois. Ali era a igreja do Senhor. Ali era uma igreja onde tinha um pregador e dois ouvintes. Amém. Adão e Eva. E sabemos que desde o princípio, quando Deus deu liberdade ao homem, o homem caiu em transgressão, ou seja, o homem caiu em pecado. O homem começou a mudar tudo aquilo que foi ensinado por Deus. O homem começou por ao contrário. Isso é o natural do mundo hoje. Para aqueles, a Bíblia diz, para aqueles que não conhecem, quando eu falo natural, porque é um homem natural, o homem que não conhece a palavra do Senhor. O homem natural que está lá fora, aquele que não conhece os caminhos de Deus, isso para ele não é tanta novidade, mas para quem conhece, igual conhecia Adão e Eva a palavra do Senhor, é diferente. Sabemos que quando caímos em pecado, quando caímos em falhas, em fraqueza, quando conhecemos a palavra, Deus tem uma forma de tratar com o homem. Deus tem uma forma de falar com o homem. Deus tem uma forma de agir na vida do homem. Vocês veem hoje que, na verdade, quando se fala no trânsito hoje na cidade, a única forma do homem conseguir mexer no sentimento do homem é quando mexe no bolso dele. Aí ele começa a pôr cinto de segurança, aí ele começa a parar no sinal vermelho. Essa é a realidade. Aí ele começa a fazer tudo aquilo que foi ensinado para ele no código de trânsito, aí ele começa a fazer. Porque o homem conseguiu mexer no sentimento dele. O sentimento maior dele é o quê? O bolso. Quando ele vê que ele começa a ter que desembolsar várias notas em reais, por causa de um cinto que ele não colocou, ele vai começar a mudar as suas ações. Verdade. E desde o princípio, Deus vem usando a primeira vinda de Jesus. Deus usou João Batista, o profeta João Batista, para vir anunciar a voz do que clama no deserto, como disse o profeta Isaías, tinha profetizado a voz do que clama no deserto, mostrando que João Batista
vinha trazendo uma palavra, vinha trazendo uma mensagem para aquele povo, para que aquele povo saísse do pecado, para que aquele povo viesse se arrepender. E João Batista vem falando com aquele povo. Ele vendo que ele tinha uma quantidade de víboras, ele até se refere, né, sobre isso. Ou seja, ele vem mostrando que tinha pessoas com o coração duro, pessoas endurecidas, pessoas que não ouviam, que não davam crédito para a palavra. Mas sabemos que Deus, quando lança a palavra, Deus sabe que tem os filhos dele. Amém. Os filhos dele estão em algum lugar na face da terra. Amém. Os filhos dele vão dar ouvido para a palavra. Amém. Os filhos dele vão dar um amém para cada palavra. Amém. Os filhos deles vão estar com uma visão de águia, 7 vezes mais do que a do homem. Amém. Porque nós sabemos que a águia enxerga 7 vezes mais do que o homem. A águia, ela come um alimento fresco. Ela não pega nada podre. E os filhos de Deus é dessa forma. Os filhos de Deus, eles procuram andar num sistema de vida onde a sua vida é mudada, onde as pessoas são os cartas e epístolas lidas por todo mundo, diz a palavra. E se você é lido por todo mundo, se as pessoas reconhecem que você é um cristão, você tem mudança no seu hábito de falar, no seu hábito de agir, no seu andar, no seu vestir. E Deus queria tratar com aquele povo na primeira vida dele. Muitos não conseguiram. Muitos não se arrependeram dos seus pecados. Deus vem tratando. E até hoje Deus está tratando com o homem. Deus estamos falando, nós estamos pela segunda vinda de Jesus, estamos no mensageiro. Essa mensagem, quem lê ela vai ver que é uma mensagem dura. Uma mensagem que conserta o lar, amém, que conserta a vida do cristão. Amém. E põe ele numa linha de deveres aonde ele vai direto para o céu. Amém. Essa é a realidade. Por que muitas pessoas, irmãos, muitas das vezes eles rejeitam isso? Porque na verdade muitos pregadores vão ter que mudar as suas vidas. Verdade. Muitos pregadores vão estar podendo casar pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez. Essa é a realidade. E ainda na terra tem homens que olham dessa forma, tem essa visão, mas não aceitam. Eles conseguem entender essa palavra, mas eles não aceitam a palavra de Deus. E Deus vem tratando ali, trouxe João Batista para essa palavra. Nessa segunda vida nós estamos esperando, Deus está tratando da mesma forma, como não pregou, não pregou. Ainda é pecado, irmão. As coisas não deixou de ser pecado. E Deus está falando com o povo ainda na terra. Deus está querendo abrir os olhos do homem. Observa o que aconteceu com o homem que conhece a palavra. Livro de Jonas. Vê o que aconteceu com Jonas, irmão. Vou dar uma pequena parte aqui, os irmãos entenderem o que aconteceu com Jonas. Jonas era um homem, era um profeta. Ele que veio e foi destinado para levar a palavra na cidade de Nínive. Só que sabemos, irmão, que quando se trata daquilo que conserta a vida do cristão, é aquilo que muda a vida dele. Amém. Aquilo que muda, igual eu falei, muda os hábitos de vestir, os hábitos de falar. Muda os conceitos de vida, como ele trata o seu próximo. Essa é a realidade. E Jonas foi um homem preparado. Jonas foi um homem preparado para levar uma palavra na cidade de Nínive. E era uma cidade, Nínive era a capital da Síria. O que está acontecendo com a Síria hoje? Só decapitação, mortes cruéis, e naquela época era a mesma coisa. Naquela época, o pessoal que vivia naquela cidade, Jonas, eu creio que ele não somente só temeu, porque na verdade, Israel, os israelitas sempre pensavam que a bênção de Deus só iria para eles. E na verdade, Deus tinha outro plano. Deus queria salvar outro povo também. A prova disso que Ele salvou, está salvando nós. Amém. Nós somos gentios. Amém. A prova disso é essa. Nós estamos hoje aqui presenciando isso e ouvindo a palavra de Jesus. Deus tinha um plano para Nínive. Só que era uma cidade muito cruel. Os hábitos deles eram malignos. As maldades eram tão fortes que aquilo, a Bíblia diz, que aquela malícia subiu às narinas de Deus.
Aquilo Deus olhou para a terra e falou: vou enviar um homem, porque ali tem algo de mim. E quando Deus tem algo, quando Deus tem o filho dele em algum lugar, Deus sempre manda alguém para levar a palavra. Jesus disse que todo aquele a quem o Pai trouxerá a mim, eu jamais vou sair fora. Deus tinha um plano naquela cidade. Só que na verdade, quando Deus manda, às vezes, nós fazermos algo, de princípio, os primeiros passos, os primeiros pensamentos nossos, muitas das vezes, se não for espiritual, é sair fora. Essa é a grande realidade. Quando temos que fazer algo para Deus, de princípio, é sair fora. A tendência do homem é correr disso. E na verdade, naquele dia, Jonas correu disso. Jonas correu porque viu um lugar que ele ia levar a palavra. Contando que os israelitas, eles acreditavam que a bênção seria somente para eles. E para aqueles povos não. Como se aquele povo não fosse digno de receber a bênção de Deus. Como aquele povo não fosse digno de ser salvo. Mas na verdade, o que aconteceu com Jonas? Jonas era um homem que conhecia a palavra de Deus. E Jonas se desviou. Deus mandou ele para uma certa localidade. E a escritura mostra que Jonas ele foi para uma região a 4.000 quilômetros de distância da onde era ele. Essa é a realidade. A cidade de Tarsis, ela dá 4.000 quilômetros de Israel até Tarsis, aproximadamente. E Jonas se direcionou para essa região. Vamos ver o que aconteceu, não? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jopé, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou, observe, irmão, que Deus não impede de você cometer as suas coisas erradas. Deus não impede. Você tem um livre-arbítrio de fazer o que você quer. Só que tem uma cobrança. Porque na verdade, a palavra de Deus, nós pregamos aqui na palavra de Deus, nós pregamos sobre a misericórdia do Senhor, mas a Bíblia também fala da ira do Senhor. Nós pregamos sobre o perdão, mas a Bíblia fala também da condenação. Então não pensa o homem que vai fazer tudo o que quiser nessa vida, que está oculto dos olhos de Deus. Se você plantou laranja, você vai colher laranja. Você vai esperar que aquele pé vai crescer, vai dar folhas, fruto, vai dar folhas, flores, e a laranja vai aparecer. Porque no final de todo o tempo, todo o processo de nascer, de germinar, de brotar, de crescer a árvore, no final vai ter o fruto. E o fruto o homem vai colher. E a Bíblia dá um tempo para o homem, irmão. A Bíblia dá um tempo, Deus dá um tempo para o homem. Por isso que a Bíblia fala: buscar a Deus enquanto há tempo. Mas chegará dias, feliz aquele que abre os olhos e serve o Senhor hoje. E o que aconteceu com Jonas? Ele fez todo o processo, pegou o navio, foi para outra região, e Deus olhou nele. Deus não impediu que Jonas pegasse e entrasse naquele navio, né? Entrou naquele navio ali, ia com eles para Tarsis diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um aos seus deuses, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem os seus pesos. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Observa que muitas vezes o homem, quando está no pecado, ele parece que está tudo bem. Tem pessoas que você pergunta para ele: irmão, como é que você está? Estou na mesa, irmão. Parece que o que ele fez não foi nada para Deus. Não foi nada, às vezes, para o homem, irmão. Às
Às vezes o calote que ele não deu para o outro, para ele sofrer, estar ali calado, mas para Deus não. Deus não deixa passar as coisas, não. Deus é misericordioso. Mas Deus ele trata com o homem. Pode ter certeza. A Bíblia fala que se você trazer o dízimo à casa do Senhor, você é abençoado. Se você trouxe aquela última pratinha que tinha no seu dízimo, você é abençoado. E se você fez o bem, você vai colher o bem. E se você fez o mal, tem alguém para cobrar de você. E é Deus. Por isso que o salmista diz que é melhor a misericórdia. Eu não lembro agora, se for lembrando, ele diz que ele prefere estar na misericórdia de Deus do que na justiça. Porque se Deus for justo com o homem perece. É verdade. E ali o que aconteceu com Jonas? O barco quase se quebrou. O pecado, o erro que Jonas cometeu trouxe outras consequências. Muitas das vezes aquilo que nós fazemos trazemos cicatrizes, consequências para a nossa vida. E o barco quase se quebrando e Jonas lá dentro. Jonas ainda estava dormente. Por isso que a Bíblia diz que muitos dormem. Muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Isso é espiritual. É uma enfermidade espiritual. E Jonas estava ali, mesmo conhecendo a palavra de Deus, ele ainda estava dormindo ainda para aquilo que ele tinha ouvido. E tiraram todas as suas fazendas, pegaram aquele barco e tiraram, falaram, o que está acontecendo? Vamos tirar esse peso aqui, começaram a jogar aqui no mar, vamos tirar tudo que está aqui, mas na verdade, irmão, quando o problema está na vida do cristão, ele tem que tirar aquilo que está fazendo mal para ele. Ele tem que começar a examinar a vida dele. Ele tem que começar a examinar o andar dele, o falar dele. O que ele está fazendo, como ele está agindo com as suas ações. Porque Deus está vendo tudo isso. E Jonas estava cometendo aquela ação naquele momento. Dormiu, foi dormir lá no porão do navio, tranquilo. E o navio quase se tombando, quase se quebrando, e Jonas dormindo. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tendes, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus lembre-te de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa nos sobreveio este mal. A Bíblia fala que o pai não leva o pecado do filho, e nem o filho leva o pecado do pai, mas o filho ele sofre por causa do pai, por causa das consequências que o pai traz, o filho sofre, ele acaba sofrendo nessa terra. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ensinar os filhos no caminho que devem andar. Aquele que não ensina o filho no caminho que deve andar, aquele filho vai sofrer futuramente. Futuramente aquele filho ele tem grande chance de entrar em transgressão, em problemas. Não, se for um filho de Deus, na verdade, irmão, o que vai acontecer com aquele filho? Ele vai passar por vários problemas, várias dificuldades na vida, várias lutas, até chegar no entendimento, para ele começar a acreditar na palavra e Deus resgatar ele. Então ele pode não levar o pecado do pai, mas o pai pode trazer graves consequências para o filho. Um homem pode trazer graves consequências para aquelas pessoas que estão em volta dele. Foi o que aconteceu com Jonas. Aqueles marinheiros sem saber de nada, Jonas em erro com Deus, Jonas em problema, e o problema veio diante deles. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente, levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus te lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa sobreveio este mal. E lançaram sorte e lhe disseram: declaramos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal, que a ocupação é a tua. Eles descobriram, eles lançaram sorte. Naquela época deveria ter posto um vasilhame, ou umas pedrinhas, uma marquinha num toquinho de madeira, que naquela época eles costumavam fazer essas coisas, e aquele que tirasse aquilo ali, seria que Deus estava nesse negócio. Essa é a realidade.
Deus estava ali para mostrar que era Jonas que ele queria. Deus estava ali que era para mostrar que era Jonas que tinha que mudar. Jonas mudava o ambiente daquele barco. O homem, ele muda, irmão, as consequências que tem em volta dele. Ele cria uma atmosfera em volta dele, a palavra fala. E Jonas, quando ele viu que ele estava errado, vamos lá que nós vamos entender aqui. Olha o que aconteceu com Jonas. E eles começaram a interrogar Jonas: de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou um hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Agora pensa bem, irmão. O homem conhece a palavra, teme a Deus, mas está caindo em fraqueza, em falha. Aí que o homem tem que vigiar quando o homem conhece a palavra de Deus. Aí que ele tem que ver que as consequências, que a mão de Deus não é a mão do homem. O homem, se ele der um soco na cara do outro homem, ele pode sentir aquela dor na hora e aquilo passa. Mas a mão de Deus não. A mão de Deus, se Deus tem um plano na sua vida, na minha, comece a andar certo com Deus. Amém. Porque você vai receber de Deus as bênçãos de Deus. Amém. Então, ele disse: eu sou hebreu e temo o céu, o Deus dos céus, e que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. Jonas falou para ele: eu estou correndo aí. Enviaram lá para pregar em Nínive. E a situação lá, ele deve ter falado, a situação lá não é brincadeira. Mas irmão, quando Deus manda você fazer algo, acredita. Independente das consequências, independente do que você está enxergando lá na frente, crê em Deus. Acredita que Ele muda. Porque Deus muda as coisas. E ele disse: levantai-me e lançai-me no mar. E o mar sequetará, porque eu sei que é por minha causa nos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Não adiantava, tinha que tirar Jonas do barco. Tem que tirar aquilo que nos atrapalha. A palavra de Deus nos ensina isso. Não eu que estou dizendo, é a palavra. Nós temos que tirar aquilo que nos impede. A Bíblia fala para nós ser mais diligente naquilo que nós temos nos ouvido. Ouvido de quem? Ouvido do pastor, ouvido do pregador, ouvido da palavra de Deus. Essas palavras que você tem ouvido, dá ouvido a isso. Não leva como se o pregador chegasse aqui, subisse no púlpito e falasse e pregasse a palavra de Deus. Isso seria uma coisa normal. Leva isso, guarda no seu coração. Guarda essas palavras na sua vida. Porque na verdade a palavra de Deus, ela muda a vida do homem. E ela muda a vida do homem quando o homem muda a vida dele. Muda os hábitos dele. Se o homem não mudar os hábitos dele, não tem como a palavra florar na vida dele. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprove. Eles viram que Deus queria aquilo. Até as pessoas, muitas vezes até pessoas que não conhecem Jesus, olha, meu filho, você é um homem da palavra, você fazendo isso, você é um homem daquela igreja, você fazendo isso. Até pessoas que estão em volta, você é um homem que estava naquela igreja tal dia, você não pode fazer isso, você não pode falar isso, você é um irmão. Eles viram que Deus aprovava aquilo. Eles viram que Deus aprovava tirar Jonas e jogar na água. Só que na verdade eles oraram para Deus para que eles não pagassem por aquilo. Porque o que tinha naquela água? Tubarões, baleia
Tudo quanto é tipo de peixe carnívoro ali tinha aquela água. O que Jonas iria encontrar? Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprovo. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Observa bem. Amém. Quando você começa, quando você faz uma obra, quando você trabalha para Jesus, fiel, com verdade, você vê que as pessoas sentem aquilo. As pessoas sentem que você é de Deus. Amém. Quando você traz uma palavra amiga, uma palavra do Senhor, as pessoas veem que você é de Deus. Amém. As pessoas começam a acreditar naquilo. Verdade. Aquilo trouxe um temor no coração daqueles homens. Porque quando tirou Jonas e jogou no barco, eles viram que Deus aprovava aquilo. Verdade. Eles viram que Deus estava atrás de Jonas. E o que eles tinham que fazer era tirar Jonas do barco. Verdade. E quando você faz isso, algo que agrada a Deus, as pessoas que estão em volta, elas, muitas vezes a pessoa é curada naquele momento, a pessoa recebe uma libertação naquele momento. Amém. E quando as pessoas em volta recebem aquilo, elas veem que aquilo é de Deus. E quando nós temos esses hábitos de fazer aquilo que é de Deus, Deus se agrada disso. Amém. Glória a Deus. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Isso, irmão, é para mostrar que Deus ele faz o impossível. O Deus que nós temos, o Jesus que nós cremos, é um Jesus do impossível. Observa o que ele fez. Ele fez 7 milagres só para fazer um homem fazer a vontade dele. Agora você imagina quantos milagres ele faz na sua vida quando você serve ele fielmente. Ó, ele fez uma grande tempestade. Ele fez cair sobre Jonas, sobre a sorte de Jonas. Eles fizeram lá, tinha tudo para aquilo dar errado, mas caiu em Jonas. Então que eles lançaram sorte, Deus falou: é aqui. Foram lá escolher Jonas. Acalmou o mar. Primeiro ele fez uma grande tempestade. Lançou sorte de Jonas. Depois ele veio e acalmou o mar. Preparou um grande peixe. Foi lá e falou para uma baleia. Ou creio que uma baleia, um grande peixe, talvez se deu. Aquele peixe para perto daquele barco. Eu tenho um plano para aquele homem ali. Eu tenho um plano para aquele chamado Jonas. Amém. Manteve com a vida dele durante 3 dias no ventre da baleia. Isso foi o 5º. Depois fez um grande peixe que conduzisse Jonas até a praia, até o lugar em Nínive. Amém. Depois fez o grande peixe vomitar Jonas. 7º milagre. Então observa o que Jesus fez por causa de Jonas, só para fazer Jonas ir lá pregar a palavra dele. Observa o amor que Deus tem ao homem. O que Deus quer que o homem faz? É ouvir a palavra de Deus. E aí muitos daquele lá foram salvos. Amém. Você imagina a preocupação de Deus. Deus fez tudo isso para fazer Jonas ir lá naquela cidade. Então você observa o que ele pode fazer na sua vida. O que ele pode fazer na minha. Na verdade sabemos que o maior milagre que nós temos aqui hoje é só de nós ter recebido esse Senhor Jesus. Esse é um grande milagre. Agora você imagina o que ele pode fazer na sua vida. Agora as pessoas muitas das vezes, conversando com o rapaz, eu falando com ele sobre Jesus, ele falou: mas Deus, ele perdoa. O perdão foi feito para o homem. Eu falei: foi. O perdão foi feito para o homem.
Mas Jesus disse que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não acreditar será condenado. Agora Deus usou os homens de Deus para quê? Arrependei-vos de cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus. Ele já pôs o homem para se arrepender. O perdão vai ser válido quando você se arrepende. Quando você se arrepende, eu falei para ele, dos seus pecados. Então não pode o homem viver toda. Eu ainda comentei com ele, falei, ó, se for dessa forma, se for acreditar desse jeito, o homem pode andar em pecado e depois Deus vai perdoar ele. Mas não é assim que fala a palavra. O que João Batista veio antes da vinda de Jesus? Arrependei-vos, geração incrédula. Ele viu daquele povo incrédulo. Arrependei-vos dos vossos pecados. O que Deus quer que o homem faça é o que? Se arrepende dos seus costumes, dos seus hábitos. Em Isaías 6, escolhido para o profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuro e hábito no meio do povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Agora você imagina, irmão, olha o medo que o homem teve. Porque na verdade, quando o homem está em pecado, em falha, o homem chega diante da presença de Deus, ele teme. Nós temos que temer antes de chegar na presença de Deus. Nós temos que temer antes daquele grande dia. Nós temos que preparar a nossa vida antes daquele grande dia. O grande dia terrível do Senhor, que a Escritura fala. É esse dia que nós temos que chegar e nossa vida tem que estar preparada. Os nossos lábios têm que estar preparados. Os nossos hábitos, aqui ele fala que os hábitos dele, os hábitos eram más, mas Deus transformou ele. Que Isaías escolhido a consagrado para profeta, e Deus mudou a vida dele. Ele não continuou sendo o mesmo. A vida dele foi transformada. E isso nós temos que ser transformados. Nós vamos ser transformados a cada dia de que forma? Com a palavra de Deus. O que vai transformar a nossa vida é a palavra de Deus. É passarmos a dar ouvido àquilo que foi falado. Olha o que fala aqui. Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentarmos com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. A palavra que nós ouvimos é a palavra que foi pregada aqui. Aleluia. Aqui passou vários pregadores. Aqui passou vários homens de Deus aqui. E nós temos que estar atentos a isso. Nós não podemos levar essa palavra como se fosse algo normal do nosso dia a dia. Nós não temos que cansar de ouvir essas mesmas palavras. Nós temos que, quando nós cansamos de ouvirmos essas mesmas palavras, é
porque nós estamos errados. É porque nós ainda não mudamos a nossa vida. Essa é a grande realidade. Olha o que fala mais aqui. Vedes, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Começa a se preocupar a cada dia. Eu sei que o homem tem as suas falhas, as suas fraquezas. É por isso que nós não vamos se perder naquele dia. Só que tudo é apontado na nossa vida. Tudo serve de tropeço. Tudo aquilo que fazemos contra a vontade de Deus serve de tropeço na nossa vida. Olha o que ele faz, o conselho que ele faz deu a Jó, ele exortando a Jó. Jó capítulo 22, versículo 21. Une-te, pois, a Deus e tenha paz, e assim te sobrevirá o bem. Amém. As pessoas querem viver bem hoje. Todo mundo quer viver bem na face da terra. Mas a única forma de você viver bem é você se unir a Deus. Amém. Essa é a verdade. Isso é o que a Bíblia fala. Isso é o que a palavra de Deus fala. Isso é o que Deus fala. Você tem que se unir a Ele, irmão. Você tem que ser dele. Amém. Você tem que ser ovelha daquele rebanho. Vamos abrir nossa Bíblia agora em Hebreus 2. Olha o que cada um tem que fazer um com o outro. Antes, exortai-vos uns aos outros. Irmão, não espera que Deus te exorta, não. Não espera que Deus fale mais duro com você, não. Faça a vontade dele. Amém. É verdade. Não espera que a baleia te engula, ou que o peixe grande te engula. Faça a vontade de Jesus. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, irmão. Isso é para que você não se perca. Isso é para que você não saia do caminho do Senhor. Durante o tempo em que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. O coração do homem endurece. O coração do homem fica duro. Tudo que fala para ele não dá ouvido. Nada é pecado para ele mais. Tudo está normal. Na verdade, ele está um crente natural. Ele está. Na verdade, Satanás é um crente natural. Ele não crê. Ele conhece algo, mas não crê. E o homem passa a ser um homem natural. O homem passa a ser um homem do coração duro. Ele passa a não dar ouvido mais para a palavra de Deus. O coração dele começa a endurecer. Aquele coração de carne que Deus deu para ele no princípio, ele começa a deixar aquele endurecer. E aí ele começa: por que nada está dando certo? Por que eu não consigo nada? Na verdade é a vida. Jesus, ele quer vida transformada. Ele quer transformar. E a única forma de ele transformar a sua vida, a minha vida, é dando ouvido à palavra de Deus. Agora, da onde sai a palavra de Deus? Da onde o povo não quer ir hoje, na igreja. Você
Se falar que é uma festinha, o povo corre para lá. Se falar que é uma galinhada, o povo corre para lá. Se falar que é um aniversário, o povo corre para lá. Mas se falou que é a palavra de Deus, tem muitos até que dão vida. Mas as pessoas estão tão se envolvidas com o mundo, com os desejos, com os querer, que eles não conseguem mais ouvir a palavra de Deus. Na verdade, eu estou falando para vocês algo, irmão, que não é fácil para mim também não. Eu estou no mesmo barco. Eu estou remando igual vocês. Eu estou procurando sair do pecado a cada dia. Porque o pecado está na terra. O pecado está nas portas. Os pecados estão nos olhos das pessoas. Vamos ler a última palavra. Livro de Isaías. Pensa o homem que ele vai ter felicidade fora da presença de Deus. Não pense o irmão ou a irmã. É melhor fazer uma pergunta para dentro de si mesmo. Será que eu vou ser feliz ou não? Será que o que eu vou fazer, Deus aprova ou Deus vai me arrancar do barco? Verdade. Nós temos que fazer essa pergunta para nós. Amém. Nós temos que preocupar com isso. Nós não podemos conformar. Não adianta querermos sermos felizes por alguns momentos. Não adianta nós querermos entrar no mundo. Não adianta querermos achar que nós vamos nos enganar a Deus e a nós mesmos. Deus sabe que não engana. Olha o que o pecado faz com o mundo. Eis que a mão do Senhor, Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Então é melhor nós servir Jesus. É melhor nós ser fiel com Ele. É melhor não nós preocuparmos em servir Ele. Quando eu falo que nós devemos procurar servir Ele, é aquilo que nós conseguimos, irmão. Porque aquilo que você não consegue, Deus consegue para você. Mas tem coisas que nós conseguimos. Tem coisas que nós deixamos de fazer. Você entra dentro da empresa daquela lá, igual a BP, prestando serviço lá dentro. E lá tem que usar luva. Isso eu já sabia, porque eu trabalhei lá tempos atrás, estou lá de novo. Tem que usar luva desde pasta catraca, tem que usar luva de couro, tem que ter o protetor auditivo, tem que ter o capacete, o óculos. Se você não entrar dessa forma, você já é barrado. Agora, isso é a exigência do homem na terra. Porque, na verdade, o homem, eles querem o quê? Eles querem que você não machuque os seus olhos, que você não danifique os seus tímpanos, que você não bata com a sua cabeça. Ele quer o melhor para você. E muitas das vezes acontece de alguém ter que sair, alguém sair de lá
por não estar usando protetor auditivo, por não estar usando óculos. Eles têm essa exigência. E Deus também é dessa forma com nós. Porque Deus quer o melhor para nós. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E quando elas seguem, ela parece com ele. Ela parece com a palavra. Ela é igual à palavra. A ovelha que ouve Jesus, ela é igual à palavra. Ela cada dia está mudando. Cada dia está mudando. Cada dia está renovando. A águia é dessa forma. A águia cada dia ela vai se renovando. Ela vai. Pela plumagem ela vai trocando, no bico ela vai trocando, naquelas cascas das unhas ela vai mudando. E o cristão é dessa forma. O cristão cada dia tem que renovar, cada dia tem que mudar. Não adianta, irmão, o céu nós não entramos de qualquer jeito. E o que Deus quer que nós mudemos é somente uma coisa: a nossa vida. Ele diz que está atrás de verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Nós temos que ser adorador de Jesus. Se o homem quer ir para o céu, se o homem quer receber as bênçãos dele aqui na terra, porque na verdade, ele disse para Pedro, ganhará 100 vezes mais aqui na terra e na vida futura, vida eterna. Se você quer ganhar 100 vezes mais aqui na terra, comece a ser um adorador do Senhor. Amém. Vamos cantar um hino aqui. Amém. Louvado seja o teu nome. Eu creio que até aqui o Senhor tem dado a palavra. Amém. Glória a Deus. Quero que os irmãos me ajudem a cantar esse hino. Quero que valorize. Aqui lá. Página 2, 22. Dá 2 aqui, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu tenho falar do valor que você tem. Eu tenho falar do
Isso é uma coisa que nós temos que preocupar. Ser fiel, ser verdadeiro com Deus. E preocupar e caminhar nessa caminhada. Se tem uma coisa que mais agrada a Deus, é quando o homem é obediente a Ele. Deus vem e traz o Espírito Santo para ele. Para que é o Espírito Santo? O Espírito Santo tira a enfermidade. O Espírito Santo tira a depressão. O Espírito Santo tira a perturbação. Tira toda a casca de demônio. Não tem quem pode contra o Espírito Santo. Que Deus abençoe cada irmão em nome do Senhor Jesus. Eu vou convidar o irmão Enelson. Ele está finalizando. Ele está orando. Ele vai estar falando também os dias de culto com vocês. Se tem mais alguma mensagem aí, algo para falar, irmãos? Esteja com você. Graças a Deus, né? Temos visto o quanto que temos um Deus que se preocupa conosco. Um Deus que verdadeiramente Ele não tem se poupado em momento algum, antes tem entregado a sua vida por amor de cada um de nós. É este Deus que nos foi mostrado aqui hoje. Agora é importante ver que ali, num espaço curto de tempo, Ele fez 7 milagres na vida de Jonas. Quantos milagres o Senhor Jesus Cristo pode realizar na sua vida, na minha vida, na nossa vida? Sabe de uma coisa? Somos nós quem determinamos a quantidade de milagre que Ele pode realizar na nossa vida. Somos nós quem abrimos as portas para o Senhor Jesus Cristo adentrar o nosso barco, ou somos nós quem fechamos essas portas, impedindo-o de entrar em nosso barco? Somos nós quem determinamos as coisas. Então eu creio que hoje nós vamos sair daqui diferentes. Nós vamos cada vez mais abrir as portas para que o Senhor Jesus Cristo possa entrar no barco da nossa vida, para continuar realizando milagres e mais milagres. Agora, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Ali Ele realizou 7 milagres, rapidinho. E quando Jonas caiu naquela grande cidade chamada Nínive, o maior dos milagres o Senhor realizou, que converteu uma cidade inteirinha. Aí eu pergunto, através da sua palavra, Ele salvou uma cidade inteirinha. O que esse Deus não pode fazer por mim e por você, meu irmão? O que esse Deus não pode fazer por nós? Não há limites para Deus na nossa vida. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua salvando vidas. Ele continua resgatando as almas. Ele continua curando os enfermos. Ele continua libertando os oprimidos. Ele continua operando os mesmos milagres, porque Ele continua o mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus, né? Hoje de manhã nós tivemos aqui a leitura, o estudo da mensagem. Estamos estudando a mensagem, o arrebatamento. O que Deus está fazendo uma obra muito tremenda através desses estudos da mensagem, viu? Deus está operando maravilhas, está abençoando muito.
para as coisas que já temos ouvido. E hoje nós ouvimos a palavra de Deus. Nada diferente, a pura palavra de Deus aqui neste culto. Então eu tenho observado, meus amados irmãos, que ao sairmos destas portas, nós damos início a outras conversas e tratamos de outras coisas, e a palavra de Deus que foi pregada aqui, ela fica no esquecimento. E eu quero dizer para nós que nós devemos de remover estas coisas. Essas coisas que foram faladas hoje, elas têm que ser trazidas aos nossos entendimentos dia após dia, pois elas é a vitamina que nos sustenta entre um culto e outro. Ela é o alimento que nos sustenta entre um culto e outro. E às vezes nós saímos daqui e no culto seguinte perguntamos: aonde que foi lido no culto passado? Qual foi a escritura que foi lida? E nós não sabemos. Nós não sabemos. Quer ver só uma coisa? Qual foi a primeira escritura que foi lida aqui hoje, nesta noite? Alguém pode me falar? Alguém pode erguer a mão e dizer: foi lido o livro tal, capítulo tal, versículo tal, tal e tal? Estou falando algo errado aqui, igreja? Bom, então nós temos que estarmos atentos ao que o Espírito Santo está falando. Foi lida a primeira escritura, Mateus, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Não devemos ser simplesmente meros ouvintes, mas praticantes da palavra. Nós temos que remover no dia a dia, ao sairmos daqui, aquilo que o Espírito Santo nos tem trazido. Isso é alimento para as nossas almas. É alimento. E quando nós chegamos no culto vindouro, saímos daqui e nos alimentamos, vamos remoendo essas coisas. E quando nós chegamos aqui no culto vindouro, o Espírito Santo vem, labaredas de fogo esparramadas sobre a vida de cada um. Por quê? Porque está todo mundo cheio, está todo mundo na expectativa, está todo mundo ansioso para receber o alimento fresco da hora, entende? É isso. Amanhã de manhã, nós temos que estar meditando, deitar meditando nas escrituras que foi lido, naquilo que foi falado, naquilo que nos foi transmitido, e assim por diante, para que o Senhor Jesus Cristo venha enviar alimento, a vitamina entre um culto e outro, entende? Senão nós perdemos as coisas. Nós temos que sustentar isso. O que nós ouvimos aqui nesta noite, que coisas tremendas. Nós temos que guardar essas coisas, remoer, nos alimentar disso, aleluia, glória a Deus. Então, terça-feira, às 7h30, em nome do Senhor Jesus Cristo, estaremos aqui para culto de oração, amém? 7h30 da noite, culto de oração. Domingo, quinta-feira, às 7h30, culto da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atentem para aquilo que nos foi transmitido pelo nosso pastor Wesley Leite. Pastor Wesley Leite. Culto começa às 7h30. Vamos chegar ali 7h, 7h10, como fizemos hoje. Foi tão bom, foi tão gostoso, né? Prelúdio para irmos buscando, criando uma atmosfera espiritual. E aí, quando começar ali, a primeira nota no teclado, aí começa as bênçãos a ser derramadas, porque nós estamos buscando por algo. Aleluia! Culto nos lares, sexta-feira. Se alguém, meus irmãos, desejar ter culto no lar, fale conosco que nós vamos estar marcando. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos entendidos, né? Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a cada um. Queremos agradecer pela presença de todos, né, os visitantes, o nosso irmão Diego ali, a irmã da irmã Ruth, que é de Rio Verde, e está visitando a sua irmã aqui na Tumiara, mas uma águia, o desejo dela é de estar reunido junto com as águias, porque aonde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias, né? Que é o alimento da hora, quer se encher da palavra de Deus, quer estar mais próximo de Deus. Então não perde tempo. Aonde quer que nós
não é, ó Pai Celestial, despedir os seus filhos de qualquer maneira, mas antes a tua boa e agradável vontade, ó Pai, é despedir os seus filhos, Senhor, alimentados, saciados, ó Deus, com o pão, com o maná fresco da hora que o Senhor tem enviado a cada dia para o teu povo, para os teus filhos. E nesta noite, ó Pai, eu tenho certeza, meu Deus, que o teu povo, Senhor, vão de retornar aos vossos lares, alimentados, saciados, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, tem enviado o pão que desceu do céu, que é a tua palavra, meu Deus, para alimentar as almas, famílias e sedentas pelo Senhor. Então, Deus Santo, Deus maravilhoso, concede a cada um, ó Pai, uma noite de um sono tranquilo e restaurador, e o Senhor Deus possa conduzir de volta aos nossos lares em paz, guardados, ó Deus, pelo Espírito Santo da promessa que o Senhor nos tem enviado nesses dias. Ó Deus Santo e maravilhoso, despede os teus filhos em paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis aceitar, irmãos, fazeis as vossas orações particulares e deixai o santuário conforme a ordem da igreja. Nós não conversamos dentro do santuário, nós não corremos dentro do santuário, nós reverenciamos o santuário porque é a casa de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.